Olá, o meu nome é Dília de Araújo e esse é um podcast de menina. Ao longo dessa série de bate-papos com artistas petropolitanas, vamos saber mais sobre os desafios enfrentados por elas ao longo de suas trajetórias. Essa ideia nasceu da necessidade de fortalecer os trabalhos das mulheres ligados às artes de uma forma geral, apresentar suas carreiras e incentivar meninas e mulheres a tornarem possíveis os seus sonhos. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser. Episódio de hoje: o Clube do Caderninho, com Ana dos Santos e Natália Rinaldi. Olá! 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 Estou muito feliz de estar com vocês hoje. Estou muito feliz de estar aqui porque vocês escrevem e eu também escrevo. Então, eu estou na minha casa da arte feminina. Estou muito contente. Bom, eu estou aqui hoje com vocês duas que escrevem. Quer dizer, antes de vocês escrevem, como vocês se chamam? Quem são vocês? Olá, eu também estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Natália Rinaldi, eu escrevo, eu sou poeta, escritora, professora, invento umas coisas pelo caminho e acho que a gente tem sempre a palavra, né, a comunicação como uma base para tudo que a gente faz na existência e o melhor veículo da comunicação é a palavra. Então é isso que me traz aqui nesse momento. Eu sou a Ana, eu estudo filosofia, eu escrevo tem muito tempo, acho que eu nem sei determinar assim, o momento em que eu comecei a escrever. Eu fundei, junto com outros dois amigos, uma livraria na cidade de Seropédica, que é onde fica a faculdade que eu estudo, na universidade. E eu trabalho assim, de um jeito autônomo e meio maluco com cultura, né? A gente fez um espaço cultural onde ficava essa livraria e também outras coisas, em Seropédica, Baixada Fluminense. Mas eu sou de Petrópolis, originalmente. E é isso, assim, eu acho que tem sido muito novo, assim, esse lugar de me colocar como artista, sabe? Como poeta, essa autodenominação. E veio muito com a publicação do primeiro livro também, né? Que acho que acaba servindo para legitimar, de falar, caramba, isso é sério mesmo, é de verdade. Mas é um processo grande de muito tempo. A Aninha tá escondendo o jogo, porque, na verdade, além disso, a Aninha é DJ. Então, na verdade... Olha só. É que tem um tempo já que eu não faço nada, né? Pandemia, e eu nem tenho sido DJ ultimamente. Mas sim, eu também fiz um curso de discotecagem e pesquiso muito música, e aí eu também faço esse trabalho. Se você também não conhecia a palavra discotecagem, não se preocupa, eu nunca tinha escutado, só agora é uma palavra muito bonita. E é isso, a gente tem aqui sempre, a gente encontra mulheres que são artistas, mas elas têm 15 empregos, né? O que você faz? Eu faço muitas coisas, eu não tenho nem condição de te falar tudo. No final, a gente sempre se esquece. Não, eu também faço bolos, costuro, faço tricô, faço um milhão de coisas. Não glamourizem o trabalho, é porque a gente ganha pouco, então tem que fazer 3 milhões de coisas. Mas essa descoberta do trabalho como um trabalho é muito importante. A gente acabou falando disso aqui muitas vezes, né? É como se você fosse ratificado. Tá aqui, ó, meu livro, tá aqui. Então é isso que eu faço. Porque até esse momento parece terapia. Assim, o que você faz? Nada, eu fico aqui com uma canetinha, um papel. Acho que nós três passamos um pouco por isso, né? Nós três escrevemos, tem nossos livros. Eu gosto mais de livrinhos, porque são livrinhos pequenos, mas são livros mesmo. Livrinhos é só uma maneira carinhosa de apelidá-los. Mas vem isso, né? Eu senti muito isso também comigo, que veio é como se alguém te dissesse, então entendi, é isso que você faz, né? Falar, não, isso que eu faço há 10 anos, mas tudo bem, eu faço essa parte de agora. Eu acho que tem uma outra coisa, vou te interromper rapidinho, Júlia. Fala. Que a gente passa por isso, né, da questão da legitimação que venha de um produto, de alguma coisa que a gente apresente como um resultado, um material, mas eu descobri uma coisa no meio do caminho que fez muita diferença para conseguir falar numa boa sobre sou escritora, sou poeta, também sou professora, e isso é uma resposta mais fácil muitas vezes, mas que é estar presente em coletivos, que é encontrar mais pessoas que passem pela mesma coisa que a gente, porque nessa troca de
eu sei o que você passa, eu consigo te ajudar a se legitimar e vice-versa. Então, você está sendo alimentada e reconhecida em círculos por pessoas que também fazem isso várias vezes. Então, acho que esse é um caminho muito interessante que eu sempre faço questão de lembrar, né? De trazer à tona, porque fez toda a diferença para mim. Não foi uma coincidência, então quando eu consegui publicar a minha zine, eu já estava no coletivo, apesar desse projeto já estar na minha mente também, mas as coisas eclodiram ali juntas, em parceria também, nesse reflexo, nessa... qual palavra? Quando a gente... como uma consequência também dessa coletividade. Eu acho muito importante a gente se perceber como grupo, porque dá uma sensação de segurança mesmo, né? De você saber que você não é o único que está passando por esses sentimentos é muito importante para você conseguir lidar com eles, né? Não só para você ter alguém com quem falar e que entende o que você está passando, mas de fato, aí tô nesse perrengue. Ah, que bom, não sou só eu, né? Tem um monte de gente que está no perrengue. Isso é muito importante. E quantos anos vocês têm? Eu tenho 26. Eu tenho Esqueci de dizer 21. antes. E isso que vocês fazem, isso tudo, esse monte de coisa, vocês fazem há quanto tempo? Há quanto tempo escrever especificamente A Aninha falou ali, é uma coisa, eu não consigo nem datar, não sei quando foi, sei lá, no CA, no prézinho, eu não sei bem quando aconteceu. Mas quando que foi que vocês tomaram consciência disso? Eu faço isso, eu estou fazendo isso deliberadamente. Olha, essa pergunta é esquisita mesmo, porque a partir do momento que eu lembro que eu aprendi a escrever, eu não me vejo dissociada dessa ação de escrever. Agora, ela vai tendo várias camadas diferentes ao longo da vida, né? Então, quando eu fui alfabetizada, eu escrevia dentro daquele contexto, e depois, quando a gente vai ganhando autonomia, e entendimento, e mais vocabulário, e mais repertórios, a coisa vai se construindo de outras formas. Mas eu me lembro de sempre ter caderno à minha volta, agendinha, e de estar sempre registrando. Para mim, ela é registro. Eu tenho muito medo de esquecer as coisas. Então, começa a partir daí. Eu não quero esquecer, então tudo que eu não quero esquecer eu vou escrevendo. Só que eu achava que aquilo não era nada, que eram só registros. Até que eu comecei a reler essas coisas. E aí, quando você relê essas coisas, a partir do momento que eu releio essas coisas, eu consigo transformar essas coisas num material um pouco mais... aí passa a ser um trabalho, né? E aí eu chego num resultado que é mais apresentável, que foge desse registro, por mais que ele seja um ponto de partida. Então, isso de me ver mais assim como uma pessoa que escreve foi de 2018 para cá, mas mais oficialmente ainda com essa coisa de ter publicado, né, de ter feito a zine, que não é nenhuma publicação que envolva editoras e outras esferas do mundo literário, mas acho que passa por aí. Então, eu estava em 2018, a gente está em 2021, eu estava ali com uns 25 anos, com uns 23 anos, 24, quando eu comecei a ver que eu queria levar isso mais a sério. Então, a frequentar espaços em que eu começasse a me afirmar nesse caminho. Então, é isso, assim, eu lembro de escrever desde que eu aprendi, né? E eu lembro muito, assim, acho que uma coisa que eu sempre volto nisso, né? É que um dos meus primeiros presentes foram ímãs de geladeira que eram letras. E aí era minha brincadeira favorita, assim, porque eu ia montando várias palavras e depois eu botava as palavras ao contrário, né? Botar as palavras ao contrário, testando, e o nome da minha mãe, que eu sabia escrever, e o meu nome. E aí, depois, eu comecei a ir escrevendo, e sempre num sentido muito que eu acho que por onde muita gente começa, né? Que é uma coisa bem autobiográfica, assim. Uma escrita bem confessional mesmo, né? E aí eu comecei a escrever, só que aí depois eu fui indo para os versos e tal, e sempre teve muito acompanhado a escrita da leitura, né? Então a gente vai lendo e isso vai norteando um pouco a nossa escrita, o que a gente lê influencia diretamente no que a gente escreve. E aí eu ia escrevendo, assim, eu lembro, acho que quando as pessoas perguntam
onde você escreve, quando você escreve, a minha maior memória é durante as aulas. Porque eu lembro que desde sempre eu escrevia muito durante as aulas. E até hoje, a aula de faculdade, me bate um insight, aí eu vou lá e saio escrevendo. É, mas quando eu procurei a editora, né, na verdade eu escrevia e eu não colocava assim, uma. Não entendia isso como profissão, nem nada assim. É uma coisa mais profissional mesmo. Eu só estava ali escrevendo, né? Eu precisava daquilo, eu precisava me expressar, e é por ali que eu ia. Com muita liberdade, inclusive, né? Porque como não tem esse peso, acho que a coisa fica mais livre. Mas aí eu eu comecei eu soube de uma chamada de uma editora e resolvi mandar, mas eu não tinha nenhum livro, porque eu só tinha um monte de poema solto. E aí eu montei um arquivo na hora, assim, e mandei. E aí a editora gostou e disse que ia publicar. E aí, acho que foi o primeiro baque, assim, de caramba, sabe? Tipo, eu escrevo e as pessoas estão vendo que eu escrevo, é real. E aí, isso foi... Eu tinha 17 ou 16 anos. E aí a gente ficou nesse processo da publicação do livro, e aí a editora teve uma pausa, então ele só saiu mesmo em 2020, né, ano passado. Mas nesse processo, assim, de livro, foi quando eu entendi que era... É isso, né? Teve esse movimento de legitimar e teve também essa vontade de profissionalizar mais a coisa, sabe? De levar mais a sério, porque você é levado a sério, e isso te estimula a se levar mais a sério também e a pensar mais, né, sobre a escrita como na verdade, pensar a escrita como um trabalho. E aí querer se aprimorar nesse sentido e participar mais também dessas trocas, né, que a Natália falou, estar mais nesse meio para aprender também, né, com as outras pessoas que já estão nesse meio há mais tempo e trocar esses desafios, sabe? Porque é bem desafiador, eu acho, sabe? Por vários motivos. Por a gente ser mulher, por a gente ser jovem e por já ter um cânone muito sério por trás, né? Literatura brasileira, falando especificamente de Brasil. Então é um desafio. Mas é isso, acho que essa coisa da publicação acaba sendo muito um estímulo, assim, para você colocar com mais seriedade isso, se colocar mais nesse lugar, sabe? Não sei Você que está também se eu escutando a respondi. gente não viu as nossas caras quando a Natália falou de que sempre teve caderninho, porque eu acho que isso é uma coisa em comum aqui. Eu sempre tive muito caderninho, eu tenho uma coleção de caderninho, cadernos de diversos tamanhos, minúsculos, grandes, enormes, com linhas, sem linhas, com linhas apertadas, com linhas largas, com linhas finas. É o clube do caderninho, e é muito Sim. importante. Acho que para muitas de nós, mulheres que escrevem, a gente começa esse processo da escrita com um diário. Eu sempre tive muito diário, eu sempre amei muito ter diário. E não sei, eu sempre gostei muito de memória, então eu sempre ficava pensando, não, um dia alguém vai ver os meus diários, e isso vai ser um retrato de como as pessoas viam no tempo tal, e como que a gente fazia na escola e tudo mais. Isso é muito importante, porque você se colocando nessa obra, a escrita sou eu, é a externalização do meu mundo interior, da minha percepção. E esse trabalho também de resgatar, vou ler o que está escrito. Para mim, eu acho isso muito difícil. Eu olho e falo, nossa, Júlia, como é que você fez isso, menina? Que esquisito, isso aqui tá horroroso. E Mas aí aí, eu que vou virar o jogo, Júlia, porque olha só, você pensou o diário como uma coisa que vai ser lida por outra pessoa, então você perde essa coisa do confessional. Como é que fica essa escrita nessa hora? Porque isso era uma crise na minha cabeça. Quando eu chegava nesse pensamento de tipo, um dia alguém vai ler, automaticamente o meu tom mudava, o meu assunto mudava, alguma coisa mudava. E como é que fica para controlar isso? O que tu fez? não, eu acho que eu nunca controlei isso, porque eu sempre escrevi o diário achando que não era meu. Quer dizer, é meu, mas um dia isso aqui vai escapar das minhas mãos. E aí, esse que é o negócio. Você É pro nunca mundo. escreve, é como você fala, eu vou te contar um segredo, não é pra você contar pra ninguém, não, é pra você contar pra alguém. É por isso que eu tô te contando. Minha mensagem consciente é dizendo, por favor, conta para a cidade inteira o meu segredo, não era só pra você. E o diário tem a sensação, é como se fosse uma pessoa, tô contando pra folha de papel, mas a folha de papel é um registro, tá aqui fisicamente,
alguém vai pegar para ver. Então, eu acho que, no fundo, eu nunca fui 100% sincera Sincero. na escrita do diário, porque sempre tinha certeza de que podia ser daqui a 30, 100 anos, meus bisnetos lendo o diário e falar: ah, vovó, estava aqui, todos esses segredos e tudo mais. Então, eu acho que a gente sempre, por mais que a gente tenha vergonha ou insegurança, acho que a gente sempre escreve para alguém, Sim, para ser eu lido. também penso muito nisso. E aí eu comecei a escrever no início dos meus cadernos assim. Aqui é onde você tem que ser livre. E é para ver se eu consigo me libertar um pouco disso, porque eu começo a escrever e começo a me mostrar demais, e aí de repente eu penso, mas um dia alguém vai ler. Isso é físico, né? Isso vai para o mundo. Eu não sei, eu vou morrer, alguém vai pegar isso. E aí eu fico assim, caramba, que droga, eu não consigo ser livre. Mas eu acho que é um exercício, sabe, Aninha? Porque também é uma coisa que às vezes, enquanto eu estou escrevendo, eu mesma digo, olha, aqui eu parei, aqui eu já não estou mais. Eu estava ali até essa frase anterior, o negócio estava indo naturalmente. Agora não tá, porque eu comecei a pensar. E aí, quando eu sou formada em letras, então parecia que quanto mais eu estudava sobre isso, quanto mais eu analisava, mais contaminada eu ficava e menos eu me achava nessa voz um pouco mais livre, que é isso que a gente está dizendo. Então, acho que passa muito por um exercício, por a gente insistir, e passa até por autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente não sabe. Será que eu fui mesmo? Foi sinceridade aqui? Não sei, mas de repente, dali um tempo, na releitura, você percebe que, nossa, aqui foi sem querer, mas nunca foi tão real quanto essa linha aqui, ó. Isso aqui carrega muita coisa mesmo. Então, acho que é uma coisa de conselho para tudo isso que a gente falou. Insistir, deixar ir treinando, porque com mais prática, com mais insistência, a gente pode ir achando uns dribles nisso daí. Meninas, como é que foi, não? Como é que familiarmente falando? A gente está falando aqui da necessidade da gente mesmo entender a escrita como o nosso trabalho. E na família, assim, vocês moram com a família? Para essas pessoas que vivem com você, quando a gente fala, o fulano é advogado, o fulano tá no estágio lá, Defensoria Pública, o fulano, não sei o que, não sei o que. Aí a gente que é fulano que trabalha em casa, né, que escreve solitariamente, com papel, com computador, na casa de vocês tiveram incentivo? Vocês se sentem motivadas para fazer isso? Como é que é? Quando eu era mais nova, não. O primeiro pensamento da minha família sempre foi que eu precisava achar uma forma de sobreviver, de me sustentar. E aí a gente não vê muito que esses caminhos são caminhos que vão trazer retornos financeiros suficientes, né? E isso se mistura com a outra coisa que a gente estava falando, que era essa legitimação de ser escritora, de ser artista, ela passa por você ter retorno financeiro sobre isso, por você achar formas de fazer isso gerar renda também, e não ser só um hobby. Isso é uma profissão, isso é uma coisa que está me ajudando a me sustentar e pode ser concomitante com outros trabalhos ou não, mas como isso sempre foi muito natural para mim, ninguém nunca inibiu, mas sempre botou um freio. Tipo, imagino que talvez meninos que gostem de jogar futebol possam ter passado por alguma coisa assim. Tá bom, você pode gostar de jogar futebol, mas você também tem que estudar, não sei o quê, como se fosse um plano A e um plano B. Ou você faz isso aqui te sustenta, e aí no seu tempo livre você vai e cuida desse outro lado. Depois que eu fiz a Zine, que eu oficializei, porque não foi nada à toa, né? Foi também em 2020, como o livro da Aninha, e em 2020 estava todo mundo dentro de casa, né? Então a nossa forma de lidar com o tempo estava um pouquinho diferente. Então eu oficializei o meu tempo para me dedicar mais a outras coisas escritas. Então eu comecei a registrar e a entrar em outros processos seletivos e concursos, então eu me dediquei mais para isso. E tendo a Zine como resultado, tendo o que mostrar para as pessoas, mesmo em casa, mesmo da minha família, elas começam a ver de outra forma, tipo, nossa, realmente, isso é sua cara, você tem que fazer isso mesmo. Nossa, como é que você não estava fazendo isso antes, menina? Ué, gente, eu estava tentando, né, mas você tem outras coisas no meio do caminho. Então, agora eu identifico um incentivo um pouco maior, mas também porque eu estou vivendo a minha profissão como professora. Então, eu tenho ali uma renda e eu também faço isso. Então, acho que as coisas ficaram bem ali nesse páreo de beleza, tem tudo a ver com você, faz isso sim, mas não esquece. Tem outro lado também. Então, investe, mas tem isso. Então, reconheço mais apoio hoje, que eu já tenho
alguns resultados do que antigamente, né? Quando a gente é muito mais jovem, quando está começando, vai escolher carreira, vai escolher faculdade, e aí eu acho que rola um pânico da família para a gente ir para algum lugar que pareça seguro. Eu não julgo, eu entendo, mas eu acho que é isso, equilibrar essas forças atuantes aí nessa questão. Minha resposta fica bem parecida com a da Natália, né? Existe um apoio muito grande, né, da minha família. Minha mãe sempre fez questão de me dizer que eu podia fazer tudo, e eu acho isso muito valioso. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser a sua profissão, isso não pode ser a sua principal fonte de renda, porque quem é que vive de escrever? Quem é que vive de vender livro no Brasil? E eu entendo, acho que tem muitas justificativas, né, assim, bem legítimas, mas é basicamente isso, assim, a minha família apoia desde que haja outras coisas na vida que me sustentem, já que a escrita pode ser a sua arte, mas ela não vai ser o seu trabalho. Passa por uma quebra de paradigma também, né? Acho que é uma luta nossa também para mostrar que há caminhos para isso. Até as pessoas que mais famosas, mais reconhecidas, que escrevem, elas também têm outras funções, outras Sim. atribuições. Então, a gente pode ir desmistificando esse caminho juntas aí. Sim. Né? A gente pode defender que esse é um dos nossos trabalhos, por enquanto, pelo menos. Eu fico sempre pensando que a gente está falando economicamente no mundo, é difícil viver de arte, né? A não ser que você seja rico famoso, sei lá, a família do Gilberto Gil vive de arte. É óbvio que para nós, pobres mortais do Brasil, é difícil. E a gente, nas entrevistas que a gente conduziu, a gente viu isso com as meninas que cantam, que tocam, que atuam, é difícil. Mas fazer a demarcação disso como um trabalho é muito importante, porque quando a gente entende que a pessoa está fazendo um trabalho, a gente está tentando fazer com que essa pessoa seja reconhecida. Então, ele não pode falar com você agora, ele está trabalhando. E a gente tem que discutir, obviamente, direito autoral, remuneração, mercado editorial, a gente tem que discutir isso para ontem, isso, pagar as pessoas em dia, coisas desse tipo, que com os artistas não acontece. Deixa 4 meses o artista sem receber o preço que ele cobrou para fazer um trabalho, porque ninguém entende que tocar na rua é trabalho. Tocar na rua é tocar na rua. Não, tocar na rua é trabalho. Então, acho que um primeiro passo, e isso, eu sinto muito que isso tem a ver com a casa onde a gente mora, das pessoas entenderem que o que nós fazemos é um trabalho. E isso a gente fala de qualquer trabalho. Então, escrever também é o meu hobby, sim. Escrever também é a minha catarse, sim. Escrever também me é um processo terapêutico, sim. Mas escrever também é um dos meus trabalhos. E isso é importante, porque me dá a liberdade de dizer, esse aqui é o meu local de trabalho, esse é o meu horário de trabalho, no horário em que eu não posso ser interrompida, por exemplo. Por quê? Porque é o meu trabalho, eu estou ocupada, é um trabalho que eu tenho que raciocinar, eu tenho que pensar. Parece fácil, mas é difícil, gente, não é tão simples assim. É uma imersão e uma conexão que você perde muito rápido, né? Muito fugaz também, assim. Então, esse respeito é fundamental mesmo. É isso, e a gente está falando, eu sinto que a gente está falando exatamente disso, de respeito pelo trabalho artístico. E isso é um outro tipo de trabalho, mas ainda assim é um trabalho desrespeitado, porque não reconhecido como um trabalho. E a Aninha tinha falado ali, né? A gente começa numa escrita um pouco confessional, óbvio, performando uma forma, porque vão ver aqui, vão ler daqui a algum tempo, mas a gente depois vai se especializando, então a gente tem que ler muito. Então quem escreve muito bem, lê muito. Por quê? Porque, cara, você nasceu aqui, está agora, 2021, tem muita coisa antes de você. E não é só o cânone que tem antes de você. Tem muita coisa muito legal antes de você. De onde é que você tirou isso? Tive uma ideia aqui. E também fica parecendo que é isso. O processo de escrita não envolve só a escrita. Não sei se vocês sentem isso, né? Como se fosse a execução do trabalho, a escrita. Mas o processo de escrita, ele começa muito antes de parir a frase no papel ou no computador. Ele começa na sua cabeça. Quer dizer, ele começa anteriormente, quando você está vivendo, conversando com alguém, assistindo um filme. Depois você passa para leitura, para entender aquilo ali. Depois você vai testando no papel como aquilo funciona. Veja quantos processos tem dentro de um trabalho que parece feito de uma etapa só, né? E aí fica sempre assim, o que você faz? O que a Júlia fala? A Júlia só estuda.
Só estudo, não faço nada. A gente não faz nada e dá essa sensação. E aí você tá sempre aqui, né? Sempre por aqui, sempre conversando e tal, não sei o quê. Sim, porque eu escrevo coisas sobre as pessoas, eu tenho que conversar com as pessoas para poder escrever, eu tenho que viver, né? Eu tenho que ver o que as pessoas estão fazendo, tenho que fazer observação, e às vezes olhar da janela é uma parte do seu processo de escrita, né? Acho que disso que você falou tem uma coisa interessante também, que é a gente olhar quem vem antes e quem está ao mesmo tempo também. Quando eu estava na faculdade, eu pesquisava e fazia muita questão de trabalhar literatura contemporânea. E aí depois até chegar no ponto de envolver mais mulheres também, de entender e estudar como é que as mulheres estão conseguindo escrever mais na contemporaneidade e tudo mais. Só que é isso, é ler tudo isso que você falou, ler quem veio antes, ler quem já conquistou uma cacetada de coisa e ler quem está aqui agora, tipo a gente, uma do lado da outra. Minha vizinha, nossa, minha vizinha escreve um negócio, vamos ver o que a vizinha está escrevendo. Então, essa é uma que volta para esse ponto da coletividade também, que é de você encontrar as suas semelhantes ali e vencer os desafios disso juntas. Porque, eu já passei por isso aí, mas ó, se você fizer assim, pula esse momento, faz não sei o quê, você não deixa, é assim, tá ótimo, tá bom. E esses incentivos de alguém que tá falando a mesma língua que você, isso é ótimo, no seu tempo. Total. E, bom, a gente já estava falando aqui de como é que são as coisas. Eu gosto muito de pensar na casa mesmo. Porque, para mim, na nossa cabeça, é como se a casa precisasse ser um local seguro. A gente sabe que na vida real das mulheres não é isso. A casa não é exatamente um local seguro. E nem só se tratando de violências múltiplas, não. Não é um local tranquilo, não é um local ameno. Mas e como é que é para fora do mundo? A gente estava falando do processo de escrita, de como a família entende, reconhece, motiva ou não, mas como é que é fora da casa? Tipo, quando a gente tá com os amigos, quando a gente tá... E é isso, o que você faz? Eu só dou aula. Eu fulano, mas você faz mais o quê? Não, eu sou professor. Não, mas só isso? Não faz mais nada? Eu tenho muito essa sensação com a escrita. E aí entra nisso que a Aninha tava falando. Se dizer, eu sou uma escritora, se convencer disso. E aí é só quando você se convence que você é capaz de dizer, prazer, eu sou Júlia, eu sou escritora. Eu ainda não consegui fazer isso, mas sim, eu sou escritora, é isso que eu sou, né? Como é que é para vocês quando a gente sai do portão da casa? Menina, passa por isso daí que a gente tá falando mesmo. E como eu falei, é mais fácil falar que eu sou professora, é mais fácil. Mas eu não nego mais, assim, esse outro lado. O que você faz? Eu sou professora e eu escrevo. Eu fico sempre na dúvida nessa nomenclatura entre escritora e poeta, porque atualmente eu me vejo mais como poeta, é um gênero que eu prefiro escrever, mas isso não me fecha, né? Eu continuo escrevendo outras coisas e me arriscando, então eu nunca sei direito o que dizer. Aí eu falo que eu escrevo. Sou professora e eu escrevo. Professora de quê? Professora de português, literatura, redação. Escreve o quê? Agora eu escrevo poesia, mas às vezes escrevo outras coisas também. Aí depende do que a pessoa quer saber ou não, porque às vezes você fala isso e ela não quer saber mais nada. É bom, legal, ok. E tem pessoas que vão e se interessam. Jura? Como? O que você faz? O que você fez? Aonde? Então, mas estamos nesse exercício de assumir mais esse lado, né? De colocar para o mundo aí, gostou, não gostou, tchau, vai com Deus, é isso aí. Eu não chego no mundo dizendo, eu escrevo, né? Eu acho que eu tenho dificuldade, assim. E aí eu chego meio que dizendo, eu faço um monte de coisa. E aí tem isso, se a pessoa se interessa em saber, a gente diz, olha, tem um livro, olha, tem uma editora que publica mulheres, é isso aqui que eu escrevo, posso te mostrar, mas... E aí eu acho que, assim, varia muito, né, a reação das pessoas, porque tem gente que leva muito mais a sério, que acho que inclusive gente que está mais em contato, né, com as produções artísticas e tudo isso, o meio artístico, mas tem gente que é tipo assim, ok, tu faz qualquer coisa, né, que não considera muito assim, sabe? E eu acho muito isso, assim, que a gente tem que bancar esse lugar e bancar com a seriedade devida esse lugar para as pessoas, né, nesse sentido. Mas eu acho que tem de tudo, assim, tem todo tipo de reação, sabe? Quando a gente externaliza isso enquanto um trabalho.
E vai ver essas pessoas que não se interessam muito mais, elas não se interessariam por qualquer outra coisa que a gente falasse. Pode ser sobre elas e não sobre o nosso, sobre o que a gente está dizendo. Sei lá, eu sou médica, ok, também a pessoa não quer nem saber qual a sua especialidade. Às vezes é só uma pergunta padrão. E quais são as referências de vocês? Acho que mais na literatura. Quem é para vocês? Em quem vocês gostam? Quem diz coisas para vocês? Quem motiva, mobiliza a escrita de vocês? Minhas duas primeiras respostas, meus dois primeiros nomes para responder essa pergunta sempre são a Ana Cristina César e a Hilda Hilst. Tanto que na minha zine eu começo com um trechinho de cada uma, porque não dava para eu colocar essa primeira organização de coisas escritas minhas sem passar por elas, que me influenciaram muito. Mas quando eu era mais nova, eu era muito mais fissurada em Clarice Lispector. Minhas referências são muito mais brasileiras. Não são só mulheres, mas de primeira, a gente tem muito essa questão da identificação, né? Então eu me encontro um pouco mais em escritoras mulheres, mas não só. Eu gostava muito de Caio Fernando Abreu também, que ficou, tanto ele quanto a Clarice, eles tiveram essa fase do Facebook, da internet, de serem donos de todas as frases que pudessem ser colocadas de legenda nas fotos, mas porque tem conteúdos de muita sensibilidade. Então era ali que eles me pegavam. E de escrita passa por ali. Tem como referência, no geral, também muito a Frida Kahlo, pela história da vida dela e pela obra dela. Acho que isso passa consciente e inconscientemente por várias coisas que eu saio fazendo por aí. Não sei, vou parar, porque senão eu vou querer ficar listando um monte de gente. Fala, Aninha, qualquer coisa eu vou dizer aqui, eu também. Então, eu sempre digo, né, que tem dois nomes, assim, que são contatos que eu tive que mudaram completamente a minha escrita e a minha visão de mundo. Fernando Pessoa e Clarice Lispector. O Fernando Pessoa, especificamente, é aquele do livro do Desassossego, né? Então, são dois contatos muito marcantes, assim, e eu não consigo pensar em literatura, pensar inclusive na minha escrita sem passar por ele, sabe? Essa coisa do mistério da Clarice, né? Dela ser quase uma bruxa, assim, das palavras. Eu gosto muito disso. E os dois, eles têm um olhar bastante estrangeiro, né, com o mundo. Por mais que a Clarice se considerasse brasileira, ela nasceu na Ucrânia, então ela sempre viveu nesse lugar, assim, de estranha. E o Fernando Pessoa, principalmente no livro do Desassossego, né, tem muito esse lugar, assim, de muito questionamento com o que é ser, e essa angústia de ser e de existir, e eu sempre me identifiquei muito com isso. Mas depois, assim, né, num segundo momento, inclusive de publicar e tudo isso, de querer buscar outras referências, eu também acho que eu leio muito mais escritores brasileiros, mas eu comecei a ler coisas mais recentes, sabe? Buscar literatura de agora, Conceição Evaristo, que é uma grande referência, e Tatiana Nascimento. Aí eu comecei a ter um contato também com as poetas do Ilan, né? Tô vendo algumas coisas. E eu acho que, assim, eu tenho uma vibe um pouco tropicalista, assim, no sentido de que tudo é referência, sabe? Tudo é matéria de inspiração, tudo é matéria para criação e recriação. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que eu tenho, sim, as minhas referências, eu consigo nomear especificamente, assim, pessoas, né, artistas, mas ao mesmo tempo eu sinto que tudo deve ser considerado, sabe? Que tudo é matéria de inspiração. Sei lá, a árvore que está aqui na minha frente, a Júlia, que eu lia no blog há anos atrás, e, enfim, muito, sei lá, acho que dá para se inspirar em muita gente, sabe? E é isso, assim. Mas Eu gosto sempre de pensar no capital humano, né, que é o trabalho. E aí é super isso que você estava falando, assim, tudo serve, né? Dá para deglutir tudo e tudo tá ali no seu trabalho. Eu acho que é por isso que, inclusive, o momento de pandemia é tão difícil pra gente, porque é do encontro que nasce a sua capacidade de colocar ali no papel alguma coisa, porque você se toca com o que o outro te propõe, né? E daí o outro pode ser uma canção, pode ser um ritmo, pode ser uma comida, pode ser Alcione cantando atrás, pode ser muita coisa, né?
Sim, e você falou, né, de canção, também tem isso, né? O Brasil tem muito isso, né, dos nossos poetas serem nossos cantores, nossos compositores, e isso também é isso. As minhas grandes referências também vêm da música, né? E a gente tem os poetas realmente, de Arte Macalé, Torquato Neto, várias músicas são dele, e o próprio Caetano, né, que é um grande escritor. Tudo isso é referência. E eu acho muito legal, assim, acho muito rico, né? A gente olhar para o Brasil, porque realmente tem muita coisa no Brasil. Eu sei que a literatura é muito maior, mas eu gosto muito de olhar para o que está sendo, para o que está sendo e para o que foi feito aqui, sabe? Que é de onde vem a nossa voz, né? No fim das contas. E para a gente se encaminhar para o final, o que vocês diriam agora, depois de publicar, a Natália publicar o zine dela, a Aninha publicar o livro dela de poesias, o que vocês diriam para vocês de alguns anos atrás? O que a Aninha diria para a Aninha de 10 anos atrás? O que a Natália diria para a Natália de 10 anos atrás sobre essa escrita, sobre essa tentativa desse trabalho? Confia. Confia e escreve. Confia, escreve, confia, escreve. Pode insistir, pode acreditar, vai fazendo. Não para não. Porque eu acho que é isso. A gente passa por muitos momentos em que a gente não acredita no que a gente está fazendo, em que as pessoas não acreditam no que a gente está fazendo, por todos esses motivos, mulheres, jovens, por várias coisas. E eu acho que independe disso tudo. É maior. Tem uma coisa que a Annie comentou em algum momento também, que é essa inevitabilidade da gente de escrever. Às vezes não é uma escolha. Eu preferia estar, sei lá, jogando videogame, fazendo nada, tomando banho. Mas às vezes eu preciso parar todas essas outras coisas para escrever. Então, desde sempre, eu diria para quem está começando e para mim mais nova, para continuar, para fazer isso. Teve um conselho que eu recebi de uma escritora chamada Adriana Lunardi, que eu conheci na UERJ, e ela falou assim para mim: Natália, vai viver. Então, é a soma disso tudo, é viver, continuar escrevendo, continuar acreditando no que a gente está fazendo. Eu penso muito nisso, né? Não parar. Eu acho que é muito importante. Óbvio que a gente precisa descansar também de qualquer coisa da vida. E eu li, inclusive, uma coisa que me marcou bastante também recentemente, que é quando pensar em desistir, descanse. Achei um conselho valioso. Mas é isso, né? Quando pensar em desistir, descanse. E sim, depois volte, porque tem que continuar, né? Tem que escrever, tem que insistir. Eu acho que é um trabalho e é uma tarefa assim de muita insistência, por vários motivos, inclusive por uma lógica assim de silenciamento, né? E que eu sinto muito isso, né? Que eu estou sempre com dois impulsos, o impulso de dizer e o impulso de me calar. E eu tenho que fazer com que esse impulso de dizer seja maior, vença o impulso de me calar, de desistir, de silenciar, porque a gente tem a dizer, então a gente precisa insistir em se apropriar da palavra. Amei isso. Quando pensar em desistir, descansa. E acho que as meninas precisam repetir isso para si mesmas em qualquer situação, elas sendo artistas ou não. É óbvio que isso aqui é um programa sobre mulheres artistas, então a gente está falando de mulheres artistas, mas eu acho que dá muita vontade de ir embora, independente do que você esteja fazendo. Pelas pressões do mundo, pela pressão que você coloca em si mesma, pela tua falta de confiança. Então é isso, tá cansada? Descansa, toma um banho de 1 hora, toma um copo d'água, faz um chazinho, dorme 12 horas seguidas, amanhã você acorda. E mais do que isso, dá para completar, quando pensar em desistir, descansa, mas perceba, repita um mantra para você mesmo de que o que você tem para contar é importante. Eu acho que a gente tem isso, né? A gente acha que a nossa vida é desinteressante, a gente acha que a gente tem para contar, dá para... ninguém quer saber disso. Sim, a gente quer saber disso, mas mesmo quem não quer saber, precisa saber, porque as mulheres estão aí escrevendo. Desde que o mundo é mundo, a gente escreve diários, a gente escreve cartas de amor, a gente escreve desabafo no papel, a gente escreve pedido de desculpas no papel. A gente escreveu, a gente escreve. Então, mesmo quem não está com muita vontade de escutar a gente, precisa, porque a nossa história tem que ser contada por nós mesmas, né? Nós não somos as musas, nós somos as artistas. Isso é a nossa vida, é o nosso mundo interior se externalizando para quem quer e para quem precisa conseguir olhar para a gente de maneira mais sensível. Mas isso perpassa a gente se olhar de maneira mais sensível. E eu acho que
Não sei, talvez esse fosse o conselho que eu, Júlia, daria para mim mesma de 10 anos atrás. Seja cuidadoso com você, seja paciente com você, seja carinhosa com você mesma. Primeiro porque você é a única coisa que você tem, de verdade. O resto todo ao redor é ruído. Você é você. Esse corpo, essa cabeça, essa caneta de papel são você. Essa caneta e esse papel são você. Então, tenha paciência, né? É isso. Quer desistir? Descansa um pouquinho e se convença. Se convença de que a sua história também é a história do mundo. E isso é muito importante. A história é feita de seres humanos. E a gente aqui no dia a dia, nas coisas que a gente fala, a gente também está fazendo história. A história é a nossa vida. Por mais desinteressante que ela pareça, se apaixonar no ônibus está sendo interessante. Por quê? Porque a gente se apaixona no ônibus e a gente conta isso para as pessoas. E os homens contam as suas histórias de amor há muitos anos. Cadê as nossas histórias de amor? A gente também tem histórias de amor. Então, conselho para mim, para todo mundo que está escutando a gente, é esse. Se convença. E aí, quando você acredita em si mesmo, não tem nada que te ofenda, que venha de fora. Nem se te disserem que você não trabalha, mas isso é um jogo, uma brincadeira, né? Não, isso não é uma brincadeira, não. Mas eu sei disso acima de qualquer um de vocês. Eu sei que isso aqui é o meu trabalho, que eu escolhi por uma necessidade, porque essa é a minha maneira de existir no mundo. Eu penso isso. Eu existo no mundo melhor escrevendo. É a minha melhor versão, é a versão em que eu tô com uma caneta e um papel, o meu caderninho na minha mão. E foi muito bom estar com vocês hoje. Gente, digam os nomes dos livros de vocês para quem está ouvindo a gente, comprar o livro, porque também a gente pode ganhar um dinheirinho com isso. Então, compre os nossos livros. Compra, presenteia, espalha mesmo. A minha zine se chama Caixa Sem Saída. É um trabalho todo artesanal de publicação. A capa é o desenho, é uma arte de uma artista também petropolitana, que é a Raquel Vargas, e está disponível comigo e na lojinha do coletivo. O coletivo que eu faço parte, acho que eu não falei o nome, é o Nós as Poetas. Então tem site, está nas redes sociais, dá para me achar o coletivo, comprar direto comigo, comprar por lá. Tem outros produtinhos nascendo aí também nesse meio do caminho. O meu livro é Um Rosto Morno é uma Folga, da editora Macabeia, né? É uma editora independente, uma editora pequena e que só publica mulheres. É um trabalho muito importante, muito bonito. Inclusive, elas estão com uma campanha de apoio à editora, tem várias maneiras de ajudar, e uma delas, inclusive, é comprando os livros da editora, publicados por mulheres maravilhosas. E é isso, meu livro é de 2020 e está lá disponível no site. E a Júlia podia divulgar o livro dela também, né? Ah, esqueci. Eu tenho um livro que chama Romancinho ou Clube de Roland Barthes. Também é de uma editora independente, também uma editora de mulheres, chamada Voz de Mulher, uma editora de São Paulo. E aí você pode ir lá no site da editora Voz de São Paulo, ajudar a editora comprando meu livro, me ajudar comprando meu livro e ajudar essa editora que produz mulheres a produzirem mais mulheres, para as mulheres contarem as suas histórias de amor. Romancinho é uma história de amor também, mas é uma história de meninas. E isso é muito importante. Gente, então você que escutou a gente até aqui agora, 2 coisas. A primeira coisa é: compre livros de mulheres. Leiam os livros das mulheres, que é tão importante quanto comprar os, não adianta de nada comprar e não ler o livro. A gente tem história muito legal para contar. A segunda coisa é: se você é menina, se você escreve, se você pinta, se você dança, se você canta, faz isso. Se leva a sério. É isso, se leve a sério. Isso é o seu trabalho. E você faz isso bem. Isso é uma coisa que a gente tem uma dificuldade de perceber. Você é boa nisso que você faz. E acho que isso é um recado que as meninas devem concordar comigo. Se convença do seu processo, viva o seu processo, se convença de que você é boa. Até porque só você pode se achar boa. Ninguém vai te achar boa, a não ser sua mãe. As mães, de maneira geral, acham a gente legal. E aí só tem uma mãe, não tem 2, 3 mães, então só tem você e a sua mãe. Então faça companhia para a sua mãe no seu fã-clube. Você é maravilhosa. Tenha coragem, tenacidade e tenha certeza de que o caminho é super difícil. Às vezes é uma merda, também ninguém conta isso. Às vezes é horrível, tu escreve mal, fica com raiva, chora. Mas é importante saber que isso é você. Isso somos nós e a gente está aí na vida. Médica, advogada, poeta, circense, atriz, cantora, violinista, flautista, desenhista, artista plástica. E se divulguem, se apoiem. A gente só tem a nós mesmas.
E isso é bem valioso, porque não é que a gente só tenha nós mesmos, a gente tem a nós mesmos, a gente pode tirar a palavra só do vocabulário para sempre. A gente escreve e a gente tem a nós mesmos. E isso é muito, muito, muito fundamental. E muito grande. É isso, vamos acreditar e continuar. O podcast que você acompanhou faz parte do projeto Mulheres que Trabalham com Cultura, Histórias de Si, financiado pela Lei Aldir Blanc, através do Instituto Municipal de Cultura da Prefeitura de Petrópolis, em parceria com a Comunicação Livre e a X da Questão Produções. Capa, Gabi Poc. Roteiro e entrevistas, Júlia de Araújo. Edição e finalização, Maurício Cóssio. Concepção, produção e direção, Drica Madeira.